tarde, seja bem-vindo a mais um programa Foca no Enem, o programa com aulas especialmente dedicadas a você que está aí em casa, estudando, se preparando para essa maratona de provas que se aproxima. E olha, hoje, vocês lembram que na semana passada foi uma aula muito recheada, muito boa, a gente viu aí literatura, também redação, e hoje é dia de estudar História e Geografia. Então se prepara que a aula, gente, já vai começar, porque aqui com a gente já chegaram aqui os professores. Sejam muito bem-vindos, o professor Henrique e o professor Olavo, aqui do Colégio das Neves. Primeiro, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa de hoje, viu? Obrigado, Vanessa. A gente está se sentindo em casa. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. E mais do que se sentir em casa, quero que vocês se sintam de verdade na sala de aula, viu? Como se fosse aqui aquela aula descontraída que vocês já estão mais que acostumados, né, professor? Perfeitamente. Acredito que nós ficamos em casa quando somos recebidos dessa forma. Então, vamos em frente, que será uma tarde de muito aprendizado. Perfeito. E a ansiedade, hein, já está batendo aí nos alunos? Já, mas é natural da época do ano, a gente já está mais acostumado, porque todos os anos a gente enfrenta a mesma situação. Exato. Né? Mas, no caso dos meninos que estão fazendo a terceira série, é uma nova forma de enfrentar os cotidianos, mas vai dar certo. Perfeito. Então, professor Henrique Lucena e Olavo Vitorino, aqui, ó, a aula é de vocês. Fiquem à vontade. Boa aula. Ah, muito obrigado. Obrigado. Galera, vamos lá. A gente pensou um pouco aqui de que maneira nós daríamos a nossa aula e eu e Olavo pensamos em questão da terra, exatamente a questão fundiária no Brasil, porque ela é uma recorrente tanto em história como em geografia, em vários Enems. Não há como a gente não falar de história do Brasil, não há como falar em geografia do Brasil sem falarmos sobre a terra, não é verdade, Olavo? Com certeza. Essa questão do território, da região, da paisagem, do espaço e do lugar é um tema central e ainda mais em um recorte que fala muito da nossa realidade, que não começa hoje, vem de resquícios de outras épocas e estamos aqui para poder contribuir dessa maneira. Exato, desde o período colonial que a gente tem exatamente essa relação, essa ideia, e as questões do Enem trazem exatamente isso. Então, se a gente for observar o título da nossa aula, já nos apresenta dentro dessa perspectiva uma questão fundiária. Por que uma questão fundiária? Porque ela se elabora do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. São várias matrizes das ciências humanas que podemos abordar a parte da questão fundiária no Brasil. E sua complexidade para o Enem diz respeito ao território, à legislação, à nossa condição de vida, à relação do urbano com o rural, dentre outros fatores tão complexos que fazem parte do nosso dia a dia e nem sempre nos lembramos. Então a gente pode mudar para o próximo slide para a gente poder começar efetivamente a nossa identidade da aula, tá? E aí a estrutura fundiária, ela se baseia no sistema de plantation. A ideia de plantation está muito vinculada a um conceito desenvolvido a partir dos princípios marxistas. É importante que se perceba isso. Não é certo, não é errado, nem é bom, nem é ruim. Mas é importante que se perceba a construção ideológica do termo para que a gente possa se aprofundar. Portanto, plantation é um conceito marxista para que a gente compreenda a grande propriedade de terra e sua forma de produção. A ideia está ligada ao latifúndio, por exemplo, à exportação, à escravidão ou uma mão de obra precarizada, não é mesmo? Isso. Os modelos que Henrique falou, de certa forma, fazem parte do nosso contexto e reverberam há décadas, inclusive há séculos, e explicam, por exemplo, parte daquilo que a gente tem hoje. Pois é, quando a gente fala, por exemplo, do plantation, a gente tem que lembrar da produção de commodities ou de produtos primários para exportação. Então, o plantation é aquilo que definiu o Brasil durante o período colonial, durante o Império e parte do Brasil contemporâneo também. Não é que no Brasil existe escravidão hoje em dia, mas existem trabalhos análogos à escravidão ou trabalhos muito mal remunerados que estão ligados a esse conceito, ao conceito da exploração de terra. E tem até uma coisa interessante, né, Olavo? Quando a gente fala sobre exploração da terra, não é apenas a ideia de produção da terra, sobre a terra, não. O latifúndio no Brasil ele tem uma característica típica que é de ser uma estrutura de terra que controla os indivíduos que moram dentro dessa terra ou que se estabelecem na produção na terra. Não é apenas a ideia de ser
um elemento de produção única, não. Cuidado. A ideia de dominar os indivíduos, de submeter os indivíduos, uma vez que a base econômica do país ou da época do período colonial era a agricultura. Então ele vai além da questão da produção, mas da dominação dos sujeitos que habitam esses espaços. Sujeitos sociais, sujeitos políticos, sujeitos históricos. E essa é uma característica fundamental de se entender, partindo do processo de colonização, como o Henrique mesmo falou, e que foi empregada também em muitos países de clima tropical. Perfeito. É fundamental nós entendermos isso porque o colonizador europeu parte de uma realidade climática diferente e quando adentra nessas colônias que possuem esse clima mais tropical, equatorial, que é favorável para o crescimento de muitas plantas, de muitos alimentos, que inclusive são bases da nossa alimentação hoje, ele se depara com essa realidade e enxerga um potencial exploratório e assim o tempo vai passando e as coisas vão se tornando cada vez mais intensas. Exatamente, porque a questão do clima equatorial, do clima tropical, está diretamente vinculado àquilo que a Europa não tem ou àquilo que os Estados Unidos não têm e precisa ter ou quer ter. E aí daí que surge toda a lógica de exploração, toda a lógica de massacre, inclusive das populações que estão ligadas a esse plantation. E não são apenas populações nativas, são populações que foram trazidas para o continente americano como a população de origem africana, dentro desse sistema de escravização que norteou toda a produção brasileira até o século XIX. É o que é uma lógica muito cruel, porque se a gente parar para observar, o Brasil, né, Olavo? Ele se estabelece como uma nação escravagista até o século XIX, sendo uma das nações que durou mais tempo no mundo contemporâneo. Né? O Brasil vai ser praticamente o último país a abolir o sistema de escravidão. E isso acaba gerando impactações sociais que sentimos até hoje na produção de um racismo estrutural. Isso reflete também nos tipos de construção, isso se reflete também na relação do urbano com o rural. Isso, genial, e essa parte que Olavo abordou agora. É fundamental porque essa abordagem integrada, trazendo a perspectiva da história e da geografia, quando junta, tem um potencial muito grande de analisar criticamente o espaço geográfico. Perfeito. Podemos passar para outro slide. Então, esse plantation, ele está ligado, por exemplo, à formação do latifúndio para grande propriedade de terra. Não significa dizer que haja uma grande produção porque existe o latifúndio, não. Esse latifúndio faz parte das perspectivas identitárias da economia brasileira até os dias de hoje. Então, se liga nessa questão, tá bom? E esse latifúndio ainda permanece como um grande ponto de interesse, porque ainda assim os grandes produtores que hoje em dia são representados por seus herdeiros, permanecem com essa estrutura sendo replicada cada vez mais. Pois é, até quando você fala de uma modernização econômica, se entende essa modernização ligada à manutenção do latifúndio, que é um problema. Não estamos falando do agronegócio, mas é a maneira que o agronegócio lida. O problema não é esse tipo de atividade, é a maneira que ela se elabora, não controlando apenas a atividade da terra, mas as pessoas que estão ao redor dela. Essa é a crítica que se faz. Até para que você entenda isso, se for colocar numa redação, se for necessário você usar isso como um argumento, é pensar um pouco essa formação ligada basicamente à estrutura de poder e de desenvolvimento que o Brasil tem aqui. É fundamental também nós lembrarmos que até esse período, levando em consideração o início e o desenvolvimento do processo de colonização, a posse da terra não era como é hoje, por exemplo, adquirida por meio da compra e da venda. A posse da terra passava diretamente por uma influência e uma concessão da coroa portuguesa. Exatamente. A origem desse processo está diretamente vinculado a essas concessões dadas a uma elite que já vinha de Portugal dessa maneira, consagrando-se como fazedora dessa elite. Mas vamos caminhando e vamos passar o nosso slide. A monocultura é outro elemento. Quando a gente fala da monocultura, existe uma formação que é a criação de um único produto. Parece óbvio, mas é bom que fique claro em relação a isso. Essa produção de monocultura, ela gera inclusive fome e miséria. Hoje talvez não, mas no período colonial, com certeza ela gerou. Tanto é que foi necessário o rei de Portugal criar a chamada
lei da mandioca para obrigar que os senhores de engenho viessem a ter a produção de gêneros de alimentação, de maneira geral, fora a cana-de-açúcar. Mas se não foi a cana-de-açúcar, foi o café, foi a própria soja, o que limita, de certa maneira, a capacidade de produção econômica. Tanto é que perceba que outros países, inclusive os europeus, restringem a questão da monocultura. Agora, no Brasil, a justificativa que permeia isso é porque você tem grandes propriedades associadas à possibilidade de ter muita terra, de ter água disponível para a produção de monocultura. E como o foco é o mercado externo, nós, como países que fomos colônia até um certo tempo, acabamos que abastecendo esse mercado externo com esses materiais primários e esse mercado externo se aproveita dessa lógica de reprodução do capital. Pois é, essas commodities que o Brasil exporta dá a ideia, de maneira geral, que o Brasil tem grande riqueza porque produz especificamente isso. Só que se esquece como você tem uma limitação de produção, como isso gera o empobrecimento de pessoas internamente, inclusive uma fome generalizada, porque os alimentos tendem a se tornarem mais caros porque são escassos em relação àquilo que se produz para fora do país, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos ou para a própria Ásia. Se vocês observarem, eu acho que o Olavo pode até falar melhor comigo, melhor do que eu sobre isso, a produção de carne que o Brasil tem. Exatamente. É um dos maiores produtores de carne, mas vai para quê? Vai para onde? E de que maneira isso acontece? Além disso, a quantidade de água que é utilizada para, por exemplo, subsidiar essa produção de carne é muito significativa e hoje em dia, falando de recursos naturais, é um bem cada vez mais, não é? Em ênfase, além desse contexto, o baixo valor agregado também dessas commodities, que o Brasil, apesar de ter um volume gigantesco, não se compara a produtos, por exemplo, de países desenvolvidos que têm um alto valor agregado. Então, na balança, estaremos sempre abaixo, partindo desse modelo. Pois é exatamente isso, porque não se entende. Quando você tem os percentuais que a gente está assistindo lá o jornal e sai, às vezes, o percentual de superávit, não se percebe. Nietzsche dizia uma coisa que era muito interessante, que a ciência ligada aos percentuais, ela está muito ligada a você dizer a verdade, você mentir dizendo a verdade. Porque ele dá exatamente a ideia de que o Brasil está extremamente bem desenvolvido, que existe uma estabilidade econômica, que existe um crescimento econômico, mas não se percebe que é o baixo valor agregado que esses produtos, que essas commodities aqui na monocultura do plantation, ele possui. Isso é uma evidência da dependência que nós temos de países produtores de tecnologia. Aí por isso que pagamos relativamente barato por 1 quilo de fruta, mas pagamos extremamente caro por um dispositivo eletrônico que vem de outro país, porque foi pensado em outro país, não somente produzido lá. Isso é genial. Não é apenas fabricado, ele também é pensado em outro lugar. Pensar é muito caro, mas a gente não consegue, enquanto brasileiro, pensar e fazer determinadas reflexões em relação a isso. Mas é fundamental que se pense, que se reflita, que se possa chegar a um princípio que o pensar, que construir a tecnologia faz parte exatamente dessas atividades econômicas também. É igual a estudar. Com certeza. Né? Quando você está estudando, você também está produzindo. Quando você está estudando, você também é um profissional. Apenas não é lembrado dessa maneira, né? Necessariamente. Exato. Né? Mas podemos passar. A exportação é exatamente isso que a gente está abordando desde o início, para que se pense, para que se reflita sobre de que maneira essa exportação ela está vinculada a esses processos de desenvolvimento. Professor, vou precisar interromper você um pouquinho aí para falar da exportação daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque eu tenho certeza que você aí de casa está aproveitando, relembrando muito esse conteúdo, né, dos professores aqui de História e de Geografia, mas não sai daí, logo após a propaganda eleitoral, a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta com o programa Foca no Enem. Agora eu tenho um recado para você. Você quer chegar ao mercado de trabalho bem preparado para qualquer desafio? Então se liga neste recado. Na Uninasal você garante uma formação com aprendizado ilimitado. É a qualidade de ensino inovador que já formou mais de 170 mil alunos. Isso mesmo. Além de ter diploma reconhecido nacionalmente. E não é só isso não, viu? A Uninasal também preparou uma super condição para você. Graduação
presencial, com a primeira, segunda e terceira mensalidades por apenas, sabe quanto? R$ 129,00 cada, através do programa Ser Solidário. Consulte o nosso regulamento. É para aproveitar agora, viu? Não perca essa oportunidade. Se inscreva já na uninasal.edu.br ou ligue 0800 281 9999 para mais informações. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Agora sim, vamos voltar para a nossa aula com os professores Henrique Lucena, professor de História, e Olavo Vitorino, professor de Geografia, que estão aqui. O senhor estava comentando no nosso bloco anterior aí sobre exportação, não é isso, professor? Muito bem, tô atenta, viu? Eu tô vendo. Ai, é um exemplo de aluna, viu? Exemplo. Se liga. Eu tô ali sentadinha só anotando tudo, viu, professor? Pode Muito continuar. bem. Fundamental. Muito Boa bem. aula. Galera, vamos lá. A ideia de exportação é exatamente vinculada ao conceito de dependência que o Brasil tem do mercado internacional. Não é falar mal da exportação de qualquer maneira. O problema não é a exportação, é o que se exporta. E essa exportação de commodities deixa, sim, o Brasil vulnerável economicamente. E essa dimensão faz com que o Brasil tenha uma dependência que existe desde o período colonial, que é o que a gente está discutindo. Não é uma dependência que nasceu no século XIX ou no século XX, não. É desde o período colonial, quando a gente tinha cana-de-açúcar, depois se teve o café, hoje a soja e outros produtos que são mais ossados de Olavo. Mas, de qualquer maneira, se a gente para perceber de maneira geral, sempre nós temos a ideia de monocultura, a ideia de exportação e a ideia de latifúndio como base da estrutura econômica que se desenvolve o Brasil. Henrique, quando não somos os maiores produtores, somos os maiores exportadores. Por exemplo, no caso da soja, que você muito bem mencionou, não é? A China é um mercado consumidor muito grande, então o que ela produz, ela consome lá dentro. O Brasil, poucas pessoas sabem, mas de certa forma também somos o maior produtor de suco de laranja, que não sai em forma de laranja, já sai, não é, previamente E industrializado. eu pensei que era os Estados Unidos, acredita? Olha só. Muito legal. Pois é, além disso, temos o ferro também, para que os alunos entendam que não é somente, por exemplo, um alimento, pode ser também uma base de minério que sai barato daqui do Brasil como ferro e volta caro como aço. E eu posso usar o termo commodity normal como eu Pode, estava usando. à vontade. Então, o açúcar é um commodity. É sim. Tá? É sim. O suco de laranja é uma commodity. É uma commodity. É uma ou um commodity? Uma commodity. Uma commodity. Comercializada na Bolsa de Valores em larga escala como produto primário. Então, para que as pessoas também tenham noção, nós podemos, inclusive, entrar no mercado financeiro adquirindo a produção do Brasil de 2027. Mas por que comprar em 2027? A produção de 2027 hoje? Porque quando chegar em 2027, o valor, a inflação será outra, mas isso aí já entra o risco dentro do investimento. E isso também cai no Enem. Por quê? Porque isso está interligado com os aspectos econômicos. A nossa instabilidade tropical, a nossa instabilidade causada por esse subdesenvolvimento que a gente já veio mencionando aqui desde o início do programa, é um reflexo hoje em dia. Os investidores vêm menos aqui, por quê? Porque é mais instável. Vão mais nos Estados Unidos comprar ferro de lá também, ou aço, porque é mais estável. Assim, mesmo sendo o mesmo produto, de lá vale mais e daqui vale menos. Entendi. Tá vendo? Um bate-papo desse só no Neves, viu? Com Se liga certeza. aí. Pode passar para o nosso próximo slide. Eita, falou agora da escravidão. A escravidão por si só já daria todo um programa aqui com a gente. Um programa todo só sobre o processo de escravização no Brasil. Mas, já que a gente está falando sobre a ideia do latifúndio, não se tem como se ter essa produção latifundiária sem você ter uma mão de obra externa que foi trazida para cá. Até porque essa mão de obra externa de origem africana, ela vai ser utilizada como mão de obra para essa produção, mas também como produto em si. Isso. O comércio de escravos, ele foi extremamente desenvolvido na parte atlântica do continente americano e africano. Esses indivíduos escravizados, eles eram significativamente produzidos como objetos coisificados. E é essa coisificação que gera essa mão de obra que vai trabalhar nesse latifúndio durante o período colonial e durante o Império. Sabia
que o Brasil é tido como o maior país escravagista da era moderna, perdendo na história inteira só e exclusivamente para o Império Romano. O Brasil chegou a ter 4 escravos para cada habitante livre. É daí que você passa a ter, inclusive na formação da Constituição de 1824, a manutenção da escravidão como sistema. Então você tem um racismo estrutural que nasce no Brasil, daí as dificuldades que se tem de quebrar com esses padrões de comportamento. Mesmo quando a família portuguesa vem, a família real portuguesa vem para o Brasil, as estruturas se mantêm, são necessários novos laços, não é? A estrutura de poder que parte do Sudeste brasileiro permanece alta na hierarquia e a gente vê de certa forma, esse modelo sendo replicado nas outras regiões do Brasil. E aí depois vem a intencionalidade de entrar no território brasileiro para subjugar outros povos. Exato. E assim as coisas vão ganhando mais corpo, porém mantendo essa mesma estrutura. Porque quando a gente está falando da cana-de-açúcar, é importante entender que ela é o primeiro modelo de plantation que a gente teve. Uhum. É a primeira atividade econômica efetiva que o Brasil teve foi a cana-de-açúcar. Uhum. E ela utilizava inicialmente a mão de obra indígena como escrava. É quando se consolida a ideia do domínio português sobre o continente africano que a gente passa a ter, então, o transporte desses indivíduos para o Brasil. O que justificou o desenvolvimento da cana-de-açúcar não é o açúcar. O que justificou o desenvolvimento da cana-de-açúcar foi a mão de obra escrava, que gerava lucro para Portugal. E muita gente esquece desses padrões hoje em dia. Nós temos uma nação imperial, que era Portugal, que se baseava e se consolidou dominante no mundo do século XVI, XVII e, por que não dizer, parte do século XVIII também, a partir da mão de obra escravagista, que era trazida para o Brasil, como também para outras regiões, inclusive os Estados Unidos. E adentrando um pouquinho, Henrique, no aspecto cultural, a cultura que esses povos trazem para cá, ela meio que precisa se adaptar, porque há um choque diante de certa forma, desse domínio do colonizador. Exato, criando novas formas de território. Daqui a pouco a Lova falar para você o que é um território, mas novas formas de territórios que são os próprios corpos dos indivíduos. Exato. Olha só aí a dica para a sua redação de como você poder utilizar a ideia de sujeito social a partir da elaboração de corpos que vão ter lógicas próprias, que é o corpo da população preta, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de resistir à escravidão, a partir de um vocabulário, a partir de uma religião, a partir de uma alimentação até. Tudo isso faz parte da criação de territórios, de espaços. Isso se refletia como símbolo de resistência, na verdade, símbolos de resistência, mas ao mesmo tempo como símbolos de precificação. Porque o próprio corpo robusto, e daí, hoje em dia, quando a gente encontra alguns momentos de expressão, de enaltecimento desse corpo robusto, de características físicas, as raízes de tudo isso vêm desse período. Exato. Olavo, você tem uma precificação que ia entre 15 e 25 anos de homens. Olha só. Né? Eles eram os mais valorizados. É no século XVIII que a mulher passa a ser introduzida nessa territorialidade colonial como uma forma de formar famílias. E essas famílias acabavam se submetendo à estrutura da própria escravidão. Isso já foi questão do Enem. A maneira que a família escravizada, ela foi utilizada pelos senhores para ter domínio sobre essa população, uma vez que você ficava vulnerável a esses formatos. É isso. E eu acredito que agora podemos passar para o próximo slide, para a gente poder se aprofundar um pouco mais nessa perspectiva da origem do latifúndio, né, que tem isso como base. Vamos lá. Agora, eu queria só que você explicasse o que é território. Território, partindo de uma perspectiva geográfica, diz respeito à parcela do espaço geográfico que tem uma relação de poder ou mesmo uma expressão hierárquica, ou seja, uma posse. Existe a posse para se definir o território ou a relação de poder, que nem sempre é visível. Por vezes, ela está implícita. Perfeito. O latifúndio é um território? Com certeza. E é um território exatamente porque ele está associado a novas formas de controle sobre o meio. Exato.
E isso é fundamental. E esse território, esse latifúndio, ele no período colonial, ele vai estar vinculado à maneira que Portugal compreende a espacialidade. Sejam, por exemplo, as capitanias hereditárias, que é o primeiro mapa político do Brasil, trazido pelos europeus e imposto às populações indígenas, às populações nativas, que foram desconsideradas de existência nessa perspectiva. Como latifúndio, ele também estará vinculado à capitania, a sesmaria e a data de terra. Essa data, essa sesmaria, são elementos vinculados a de origem medieval que os portugueses trazem para o Brasil e impõem a essa estrutura e a essa divisão. Sacaram? Hoje em dia o território tem a cerca, hoje em dia o território tem a delimitação e naquele período não precisava e ainda assim tinha uma relação de posse. Exatamente, isso que essa observação de Olavo, ela é fundamental para que a gente possa compreender esse princípio. A ideia de posse não estava associada necessariamente à cerca, mas ao controle, à individualidade, à maneira que o indivíduo condicionava o controle sobre aquilo ali. Surgir, por exemplo, o pau dos ferros, né? No nosso Rio Grande do Norte, a ideia dos ferros ligados serem marcados em árvores para definir uma territorialidade, ou o próprio gado, o gado sendo marcado e esse gado circulando por todos os cantos e todos os lugares, só que enquanto o gado estava lá, o território era onde o gado estava. Por isso o território ele também pode ser móvel. Pode, com certeza, assumindo múltiplas faces, né? Múltiplas faces. Exatamente, olha, o cantar de um pássaro é um território. Quando o pássaro canta, ele está formando um território. Só que esse território ele não é necessariamente palpável. Quando a gente passa um perfume e você está sentindo, não, eu passei perfume só para você agora, viu? Então você não sente quando chega aí, não? Essa ideia da dimensão do meu corpo. O meu corpo não é apenas o meu corpo. O meu corpo é uma dimensão que extravasa a minha materialidade a partir dos odores, por exemplo. Então, isso também é uma formação do território, certo? Perfeito. Aprendi direito? Com certeza. Olha, sabe onde eu estudei? Estamos aprendendo. É verdade. Então, a origem do latifúndio, ele está associado às capitanias hereditárias, mas dentro das capitanias hereditárias, as sesmarias e a data de terra. As capitanias hereditárias eram exatamente aquela estrutura de poder que os portugueses criaram para dar início ao processo de colonização. São identidades únicas, exclusivas, particulares, fechadas, mas que estão diretamente vinculadas ao poder metropolitano. Dentro delas, uma dimensão menor, que é a sesmaria e a data de terra. Vanessa? Chegando, marcando o território. Olha aí, bem. Aprendeu. E olha, você falou uma coisa interessante, Henrique, que eu lembrei, que você falou a questão do perfume. Às vezes a gente passa aquele perfume para marcar território, né? Que você vai passando e o perfume vai exalando, não é não? Com certeza. É isso mesmo. E é muito legal, é muito bacana, além de ter vocês trazerem esse conteúdo interdisciplinar, que é unindo ali a história e a geografia, e a gente vê quanto as duas casam, né? Enquanto uma tem relação com a outra, não só na questão de história e geografia, mas muitas outras disciplinas também, né? A gente entende que quando vocês trazem esse conteúdo bem mais leve, bem mais dinâmico, com certeza quem está em casa estudando naquela apreensão agradece, viu? Ah, que coisa boa. Muito bem. Vamos que vamos. É um diferencial. É um diferencial, com certeza. Meninos, eu quero agradecer, já tô assim íntima, né? Meninos, eu quero agradecer demais, viu? A presença, a participação de vocês aqui no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo na TV é muito curto, bem corrido, né? Aquela aula boa que passa rápido, né? Mas com certeza vocês vão continuar aqui com a gente, viu? Muito obrigada, professor Henrique, muito obrigada, Olavo. Obrigado, Vanessa. Nós que agradecemos. Perfeito. E olha, gente, muito obrigada a você que está em casa pela sua companhia, pela sua audiência. Te espero próximo sábado, nosso encontro marcado para a gente estudar e aprender muito mais. Eu quero fazer um convite mais do que especial para você continuar ligadinho na gente aqui nessa aula, lá no nosso canal no YouTube da TV Ponta Negra e também no YouTube do Colégio das Neves, tá? Estamos te esperando. Beijo enorme e até o próximo programa. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Neves. Aqui formamos talentos para a vida. Matrículas abertas. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a partir de agora no nosso canal aqui do YouTube. Você vai ficar muito bem informado nessa aula mega dinâmica
divertida, que está trazendo muito conteúdo para você que está estudando aí para essa maratona de provas, se preparando, claro, para o Enem, né? Aqui ao meu lado o professor Henrique, tem também o professor Olavo aqui nesse bate-bola super bacana. E agora a gente vai dar seguimento a esse conteúdo, né, professores? Pois vamos que vamos. O pessoal agora no YouTube se liga, né? Novas linguagens, novas formas, mas o conteúdo é o mesmo, viu? Perfeito, boa aula! Muito bem. A gente vai dar continuidade agora à nossa aula, abordando mais aspectos da geografia do que da história. E em cima disso, solta Olavo. Essa relação do rural com o urbano, hoje em dia, bastante evidente naquilo que a gente faz, né, nas nossas práticas, ela, como todos bem sabem, se intensifica a partir dos anos 1900. Nós temos algumas transformações que acontecem no Brasil, cujos espaços eles são centrais para a gente poder entender os efeitos que eles, de certa forma, acabam explodindo na nossa realidade. Então, levando em consideração um contexto global, o mundo meio que se urbaniza partindo de 1700 e pouco, 1800 e pouco, claro que em alguns recortes, como por exemplo Europa, Estados Unidos, alguns outros países, e o Brasil nesse período era uma colônia, né, professor Henrique? Exatamente. Então, dentro desse contexto, nós tínhamos uma outra lógica espacial que, inclusive, já foi evidenciada aqui nos primeiros tópicos. As cidades coloniais, isso não indica que era um momento, um processo de urbanização. Mas haviam cidades no período colonial, que a galera acha que, pelo menos eu entendo assim, tem muita gente que entende que quando a gente fala de ser rural, é porque não existe cidade. Isso. Não é não? Isso. E a gente precisa desmistificar esses pontos, não é? O ser rural associado a, por exemplo, o cidadão rural campesino, essa identidade é que é fundamental, não somente a estrutura de meio-fio, de poste, de iluminação pública e assim por diante, transpondo para os dias atuais. Essa identidade, como o professor Henrique inclusive já evidenciou aqui em momentos anteriores, ela é fundamental para a gente poder compreender essa relação com o espaço. Perfeito. Quando a gente fala sobre processo de urbanização, a galera, por exemplo, entende que na Idade Média não existiam cidades, porque a base era o feudo e o feudo era campo. Então, a gente precisa ter outra perspectiva. Quando o Olavo está falando de processo de urbanização, ele está falando de algo que vem do século XVIII, século XIX, mas que não é que a cidade não existia antes, é apenas que surge uma nova noção de organização da cidade, não é isso? Isso, uma nova configuração, que se intensifica com o processo de industrialização. Perfeito. Então, precisamos observar ambos os fenômenos de uma maneira muito próxima. E esse processo de industrialização, fazendo um recorte, aconteceu em um tempo, em um período na Europa, em um tempo, em um período nos Estados Unidos e em outro tempo, outro período aqui no Brasil. Por isso, há uma disparidade, há uma diferença tão grande desses espaços. Uma vez eu estava vendo exatamente esses princípios sobre de que maneira essa urbanização no Brasil era diferente da urbanização dos Estados Unidos, quando se pensou numa série de projetos da maneira que a cidade era pensada e elaborada. E aquele país rural que obedecia àquela estrutura fundiária concentrada no poder no campo, com o passar do tempo, adentrando os anos de 1900, 1910, 20 até 30, que é quando Vargas entra na história, passa a ter uma nova relação com o seu espaço. Então, a industrialização no Brasil já vinha engatinhando, ela ganha mais corpo e esse ser rural começa a migrar gradativamente para a cidade. Olavo? A industrialização no Brasil? A industrialização e esse processo de urbanização, por consequência. A partir do auge, do apogeu do café, influenciado pelo capital dos barões, partindo dos trilhos dos trens. Então, isso final do século XIX ou já no século XX? Final do século XIX, quando chega no início do século XX ganha mais corpo, e quando chega ali mais ou menos em 1930, quando Vargas. Exato, faz o acordo para nós termos a primeira siderúrgica brasileira, levando em consideração também o contexto que estávamos vivendo em um período global. O Brasil começa, de certa forma, a se industrializar e a crescer em seu espaço urbano de uma maneira mais intensa. Entendi. Isso é muito legal, viu? Porque esse contexto que o Olavo está trazendo de Vargas é o contexto em que o Brasil que Natal foi cedida como base aeronaval dos americanos em plena Segunda Guerra Mundial.
e em troca dessa tecnologia, não é isso? Em troca desse capital, o Brasil declara guerra ao eixo, quando Vargas, na realidade, era muito mais próximo do eixo, era muito mais próximo dos nazifascismos do que das democracias como Estados Unidos, Inglaterra ou a própria França, que nessa época estava sob domínio alemão nazista. Mas o interessante é perceber isso. E a curiosidade é Natal, né? Natal é uma cidade pequena, era uma cidade com extensas áreas rurais, que de repente sofre aí a chegada de centenas de milhares de homens que estão indo para a guerra. Então, muda completamente a estrutura de Natal, inclusive sobre a ideia dos territórios, os sons, os barulhos. Aí você pergunta assim, mas o som, mas o barulho? Ora, por uma questão relativamente simples, né? Porque quando a gente está falando do som, havia na Avenida Deodoro da Fonseca, por exemplo, e na Avenida Rio Branco, haviam postes com alto-falantes que davam notícias da guerra em inglês. Então, o português continuou sendo falado, mas a outra língua invade, criando novas territorialidades e novas possibilidades. Inclusive, os corpos dos americanos, com outras roupas, com outras maneiras de agir e de pensar. E Natal se modifica consideravelmente com esse processo. E os telespectadores podem se perguntar, né? Então, por que é que no Brasil o processo de urbanização, ou mesmo a cidade, é tão diferente de outros lugares? Aí vale a pena ressaltar que não é que seja diferente, né? Existem sim particularidades. A lógica é praticamente a mesma, mas o período em que isso se materializou é totalmente distinto. Enquanto a Europa vai lá 100 anos, 200 anos para isso se consolidar, no Brasil em 3 décadas, já agora transpondo para a JK, nós deixamos, entre aspas, de ser parte de um país plenamente rural para ser um país amplamente urbano. A partir de JK? JK. Eu nem sabia quando há disso, a virada da população urbana para a população rural de 49% para 51%. Rapaz, então é com JK. 3 décadas, exatamente. 3 décadas, de 1930 até 1960, no final de JK. Isso tem alguma coisa a ver com a parte de industrialização de bens de consumo? Com certeza. Aí, nesse sentido, JK pega a perspectiva de impulsionar a industrialização no Brasil sob uma nova ótica diferente da de Vargas, que, de certa forma, empurrava o capital do Estado para a indústria nacional. JK abre as portas, preciso de multinacionais, preciso de parceiros internacionais para vir para o meu território para produzir novas coisas. E é aquele ponto que nós mencionamos lá no início, do pensar. Perfeito. Do pensar tecnologia, do valor agregado e assim por diante. As sementes estão plantadas ali. Perfeito. Vamos lá mudar de slide? Nosso próximo slide está abordando o Estatuto da Terra. Eita, agora que só quero ver o Olavo se desenrolar. Fortíssimo, né? Logo após JK, já que estávamos falando de uma linha temporal até mais ou menos a década de 60, essa distribuição da terra e o acesso desigual, reflexo daquilo que Henrique muito bem reforçou, que vinha também do processo, né, de latifúndios, monoculturas, mão de obra escrava. Nem todos tinham acesso a essa terra para produzir. E não estou falando de um grande produtor, estou falando também do pequeno produtor, para a sua própria subsistência, para a sua própria sobrevivência. Então, aqui, o discurso de reforma agrária, que já vinha ganhando corpo fora do Brasil, ele ganha mais força dentro do nosso território. E o Estatuto da Terra é, de certa forma, o primeiro esforço normatizado, assim, estabelecido como um documento para tentar distribuir o direito à terra de maneira mais equitativa, de maneira menos desigual, melhor dizendo, né? O direito à terra é algo fundamental dentro desse processo, porque a própria terra, ela precisa cumprir sua função social. A terra tem uma função, ela precisa produzir ou então ela precisa estar preservada. Então, dentro dessa lógica, a partir desse período, quando o Estatuto da Terra é promulgado, essa legislação brasileira contribui para que haja um esforço para quem não tem a terra, tem acesso à terra para o Brasil produzir mais. Porém, isso entra em choque com a estrutura. A estrutura. E até hoje nós enxergamos grandes desigualdades, porque isso aqui pouco avançou. Isso aqui também, de certa forma, vale a pena ressaltar, passa também por um período de discurso político, inclusive, de alguns grupos do Brasil, e as coisas permanecem ainda dentro daquela estrutura que vem do período colonial, mais desigual. É claro que
com mais acesso à informação, mas ainda assim mantendo aquela essência. Perfeito, perfeito. Vamos caminhando. Próximo slide, por favor. A grilagem de terra. Pensa uma situação difícil e um tema complexo de ser trabalhado e ser conversado. É a hora que eu não queria ser professor de geografia, não? Nesse princípio, o próprio termo grilagem, ele vem para trazer a ênfase de que muitas das terras que nós, de certa forma, temos disponíveis, nem sempre elas possuem, por exemplo, um proprietário plenamente dito. Henrique tinha falado aqui, um pouco mais atrás, no nosso momento de aula, que a posse dessa terra era concedida também pela coroa e isso fazia parte também de um jogo de influências. Diante desse contexto, muito se perdeu do período do Império, inclusive até hoje em dia. Ou seja, muitas terras ficaram sem o seu proprietário, entre aspas. Essas terras ficaram também vulneráveis a processos, por exemplo, de falsificação de documentos, prática ilegal de apropriação de terras, como a grilagem. E a origem do termo é interessante, né? A documentação ela era forjada de uma forma a tentar provar a posse da terra para aquela pessoa que não tinha. E documentos, em geral, antigos. E esses documentos antigos precisavam ser falsificados naquela época, condicionando a folha em um lugar, né, de umidade característica, com grilos, com outras espécies, para que desse a impressão de mais velha. Perfeito, entendido. E dentro disso, o processo continua sendo feito hoje em dia. As terras que têm maior ênfase no que diz respeito à grilagem são as terras da região norte do país, que é aquilo que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Que vem a partir dos anos 60. 60, exatamente. Acertei? Acertou, por conta do processo de interiorização do território, depois da migração para Brasília, há uma migração para a região norte também, associada ao processo de industrialização, só que agora também, décadas depois, para a Zona Franca de Manaus. Então você vai vendo os esforços se repetirem, as lógicas se repetirem, porém em espaços diferentes. E como o norte ele é, de certa forma, uma região de muito interesse, é claro que hoje em dia você pode se perguntar, mas a grilagem ainda é feita colocando o documento lá para o grilo, deixar o documento mais velho? Hoje em dia não, as coisas estão ganhando um corpo cada vez maior, mais evoluídas. Hoje em dia, sim, infelizmente, existem grandes organizações criminosas e que, de certa forma, acabam associando esse processo de posse à influência política e ou territorial dos municípios pequenos. Então, você vai ver aí alguns cartórios envolvidos também nessa perspectiva e pessoas que representam outros grupos como proprietárias de grandes extensões de terra. E essas grandes extensões de terra acabam se tornando regiões de interesse, de exploração, de desmatamento, de venda de madeira ilegal, depois de pastagem, depois de plantações de soja, de exportação, ainda dentro daquele modelo agroexportador que vem desde o período colonial. Olavo, dá para falar um pouquinho sobre a relação disso com as demarcações das terras indígenas? Com certeza. Já nos anos 80, né? Tendo em vista que a legislação brasileira pouco avançou desde a Lei de Terras do Brasil, 1850, até hoje, a demarcação das terras indígenas é fundamental porque, quando nós temos a nossa Constituição Cidadã em 1988, algumas lacunas permanecem. Então, a demarcação de terras indígenas é uma delas. E muitas das terras, apesar de serem ocupadas por muitos povos de maneira legítima, não tinha a posse e o título reconhecido pelo governo federal. Então, muitas pessoas acabaram invadindo essas terras e hoje em dia há, inclusive, uma discussão muito grande sobre um marco temporal. Que marco temporal é esse? É a partir da Constituição? É a partir da liberação do documento de posse? Ou é a partir da herança histórica, por exemplo, dos povos Yanomamis que estavam aqui há muito tempo? E esse diálogo está longe de chegar, por exemplo, a uma unanimidade e a uma solução. E ele também passa pela própria composição da Câmara dos Deputados, pela própria composição, né, do Senado, que possuem representantes em muito maior volume dos agropecuaristas, a bancada ruralista, do que de representantes indígenas, que hoje ainda já ocupam, o espaço, mas ainda assim não tem a força que a outra bancada tem. Perfeito, perfeito. Tranquilo? Vamos caminhar para o nosso próximo slide. Uso capião. O uso capião é um mecanismo, como nós comumente falamos,
é um instrumento, é uma forma de você, de certa maneira, garantir a posse daquela terra, tanto no ambiente rural como no ambiente urbano, tendo em vista que você está garantindo a utilização social daquele terreno. Não basta só eu ter um terreno gigantesco. Não basta ter a posse. Não basta ter a posse. Se eu não cuidar do terreno, aquela função social mencionada, ela não vai se efetivar. Então, o terreno, de certa forma, não está cumprindo com aquilo que ele precisa. Isso vale para imóvel também? Vale para imóvel. Físico, sem ser... Físico, em ambiente urbano, em ambiente rural, mudam os anos. Mas, porque, por exemplo, em um ambiente urbano tem uma quantidade específica de anos, em um ambiente rural tem uma quantidade específica de anos. Agora, o que é regra para ambos é a ocupação ininterrupta. Existem pessoas, por exemplo, que ocupam um determinado espaço, saem e retornam. Não se configura como uso capião. O uso capião se configura pela ocupação ininterrupta. E isso possui relação direta com a relação do poder que vem do território. Então, aquelas terras que, por exemplo, não tinham proprietários propriamente ditos, ou mesmo que tinham proprietários, mas esses proprietários não administravam bem, acabam se tornando vulneráveis para pessoas que invadem as terras, intencionalmente ou não, para poder adquirir a posse por meio desse mecanismo jurídico. Ele é estabelecido pela legislação, é algo reconhecido. Existem, inclusive, muitas pessoas que são especialistas somente nisso aqui. Exatamente. E ele é um instrumento, sim, para garantir, de certa forma, a posse documental do seu terreno, né? Do seu metro quadrado, que é tão valioso hoje em dia. E para o Enem, por que isso aqui é importante? Porque, de certa forma, é mais uma materialização daquilo que a gente vinha dialogando e como se expressa hoje em um mundo contemporâneo. Porque, apesar das raízes se tornarem mais robustas de lá para cá, a forma ela passa a se alterar, por exemplo, com instrumentos legais. Não somente ilegais como a grilagem. Entendi. Legais como o uso capião e legais como a grilagem. Aí a diferença de um para o outro seria o processo de marginalização de um. Exatamente, exatamente. E a forma como essa pessoa que acaba invadindo a terra, ou mesmo acaba tendo a concessão da terra pelo meio do proprietário, ela também é olhada de maneira um pouco diferente, né? Porque às vezes as terras que são concedidas por meio de uso capião, não foi propriamente dito uma evasão, foi o proprietário que permitiu que a família morasse lá e aquela família acaba tendo o direito a esse instrumento, a esse mecanismo. Perfeito, perfeito. Vamos para o próximo slide? Nesse próximo, nós temos a evidência, inclusive espacial, daquilo que chamamos de expansão da fronteira agrícola. Se vocês bem perceberem, aqui na representação, nós temos aqui algumas áreas de interesse, que são essas áreas identificadas pela cor rosa. Essas áreas são as mais vulneráveis ao processo, por exemplo, de degradação ambiental. Aqui nós comumente chamamos de arco do desmatamento, porque não há uma linearidade, há uma espacialização muito mais difusa. E esse arco acaba se tornando uma zona quente, uma zona de interesse, onde ele avança em direção à região norte do Brasil. Isso aqui é fundamental para nós entendermos hoje, Henrique, por exemplo, a questão das queimadas e a poluição que acontece no sudeste brasileiro. Por quê? Tecnicamente, tratando de geografia física agora, essa floresta que se localiza nessa região, ela evapotranspira. E o que é isso? É exatamente semelhante à forma como nós transpiramos. Ela joga água com calor, ela joga água, vapor, na atmosfera. Esse vapor concentra e, de certa forma, se localiza nas nuvens que estão por sobre ela e quando chega no fim da tarde, chove. Por isso que na região norte do Brasil, não é? Todos os dias praticamente tem uma chuva no fim da tarde. Porém, ainda assim as nuvens permanecem carregadas e elas tendem, por conta do movimento de rotação da Terra, de seguir nesta direção. Conforme ela vai seguindo, ela encontra uma grande barreira aqui que se chama Cordilheira dos Andes, um grande muro, uma cadeia de montanhas geológicas que estão aqui na América. Como ela tem uma densidade gigantesca, ela não consegue transpor por cima dessa barreira e ela vem descendo para o sudeste brasileiro. E a gente chama isso de rios
voadores, porque o volume de água é gigante e esse volume de água faz com que aqui no Brasil nós tenhamos uma grande média de precipitação, que é uma média de chuva. Então, se você desmata, se você queima, consequentemente, a recarga aqui será menor e os rios voadores em menor proporção. E se você queima no meio do caminho, por exemplo, não vai chover só água, vai chover fuligem, vai chover, por exemplo, como a gente chama em São Paulo, aquela chuva negra. Por quê? Porque ela está carregada de micropartículas que vêm desse espaço aqui. Perfeito, perfeito. Agora, quando a gente fala de fronteiras agrícolas, nós tivemos outras fronteiras, não é isso? Tivemos sim. Lá no século XIX, aquela do Oeste Paulista, é isso ou estava errado? Está corretíssimo. E esse processo de interiorização aqui no Brasil, ele se replica em outros espaços. É isso que o Henrique está falando sobre outras fronteiras. Sempre haverá uma região de interesse a ser explorada. E essa sempre será a nova fronteira. Uma fronteira atual, Henrique, está mais ou menos aqui, nessa região, que a gente chama de Matopiba. Pega um pouquinho do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Eu sempre escutei Matopiba, mas não sabia o que era. Essa região, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Entendi. É uma das regiões que há um desmatamento e, inclusive, um interesse muito grande na ocupação do território e, associado a isso, é uma das regiões do Brasil que tem o maior conflito no campo, o maior número de assassinatos no campo. Então, uma coisa está relacionada com a outra, porque enquanto uma população luta para ter acesso à terra, a outra população luta para manter o controle do latifúndio. Essa dialética é que ela é complicada, mas mostra exatamente toda a estrutura de desigualdade que a terra possui no Brasil desde o período colonial, mostrando como é estrutural. A não pacificação desses territórios é um indicativo de como a sociedade brasileira se pensa e pensa o outro. Essas violências que a gente percebe, essas violências que a gente vê e que a gente assiste na mídia todos os dias, vinculadas à terra, está vinculada a uma maneira de lidar com a terra e de lidar com a própria sociedade, construindo discursos, falas, narrativas de violência sobre isso. E a gente encontra isso desde o século XVIII, XVII, contra as populações indígenas, depois contra as próprias populações nativas e assim sucessivamente, né? E isso, para que todos entendam, não se restringe somente ao Brasil, porque a Amazônia, o bioma, não fica só aqui. Existe toda uma área internacional, pegando aqui os países que fazem fronteira, como, por exemplo, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, que não aparece aqui, e Bolívia, que se replicam também dentro dessa lógica. Que seria a Amazônia Legal, o Brasil. Amazônia Legal, o Brasil, e essa parte é a Amazônia Internacional. E aí, viu? Se ligou nisso aí? O que é a Amazônia Legal e Matopiba? Olha São duas coisas importantes, viu? Demais, Pelo menos eu não sei. Demais. Podemos passar para o próximo slide para poder dar continuidade ao diálogo, tendo em vista que mencionamos aquele Estatuto da Terra, a reforma agrária ainda está longe de se materializar de uma maneira muito forte. Por quê? Porque essa distribuição equitativa não acontece de fato. Essa reforma agrária, ela é necessária, por exemplo, para que todos os países se desenvolvam. Assim foi, por exemplo, nos Estados Unidos, assim foi em grande parte da Europa, foi em um recorte muito mais contemporâneo, propriamente dito, em Israel, mas no Brasil, apesar da nossa força do campo, ainda assim a reforma agrária parece ser algo distante, intangível. Falar de reforma agrária é complexo. Demais. E se for em Israel, é mais ainda. Demais. São temas complicados, mas que são pertinentes ao Enem e as possibilidades de cair na nossa prova como formas de análise, textos de observação que a gente precisa para responder as nossas questões. Exatamente. Tem outro slide? Tem mais um. Vamos lá. Diante desse contexto, quais são as terras que são o maior alvo, por exemplo, de grilagem, de uso capião e ou mesmo da reforma agrária? Aquilo que chamamos de terra devoluta. O que é a terra devoluta? São aquelas que não têm um proprietário propriamente definido. E, por não ter um proprietário propriamente definido, consequentemente, ela é uma terra do Estado. E o Estado não tem o controle por sobre esse território. Se não tem um controle, é uma terra vulnerável. Por quê? A invasão a essa terra pode ser algo que deixa de ser uma exceção e passará a ser uma regra. Falar sobre terra devoluta é falar sobre desapropriação. Falar sobre terra devoluta é falar também sobre a relação de poder que existe dentro do espaço agrário.
E qual é a região que tem a maior concentração de terras devolutas? A região norte, é aquela que acabamos de mostrar aqui, né? Daí que é os uma zona de maiores interesse. conflitos lá. Daí os maiores conflitos, daí o número de assassinatos, daí o Mato Piba ser uma região onde a ênfase dessa disputa é tão grande. Perfeito. Cheguei nessa aula maravilhosa, estava ali prestando atenção em tudo. Professor Henrique, professor Olavo, muito obrigada mais uma vez pelas dicas preciosas. E eu tenho certeza que quem está aí do outro lado acompanhando quer que eu faça essa pergunta, né? Começando aqui por Henrique. Qual o tema, assim? Eu sei, é bem vasto, como vocês estavam falando aqui, é muita coisa. Vocês trouxeram ali um pouquinho para tentar resumir o que o aluno estuda o ano inteiro, né? Que é uma maratona de fato. Quando a gente fala maratona, não é brincadeira, é uma maratona mesmo. A gente tem que estar ali focado e essas revisões também são muito importantes para a gente lembrar algo que a gente aprendeu lá no início do ano, na metade do ano, né? Tá revisando sempre é muito importante. Mas tem um tema que você aposta? Sempre apostando em Era Vargas e Juscelino Kubitschek. São dois temas que em história você tem recorrência em vários Enems diferentes. Como você tem uma diversidade de conteúdos em uma prova relativamente pequena, vamos em Era Vargas. Perfeito. E aí, Olavo, geografia? Globalização e o desenvolvimento da tecnologia, porque tem uma aplicação muito grande dentro dos processos, inclusive que mencionamos aqui, mas que vão além dessa realidade. E tecnologia está sempre alta a partir de agora, acho que para Isso. sempre. É aquilo que a gente chama de meio técnico, científico e informacional, tudo interligado. Tudo interligado, igual essa aula de hoje, né? Exato. Obrigada mais uma vez, viu? Deixa um recado aqui para os alunos, para as pessoas que estão ali ansiosas, nervosas para esse momento tenso da vida, né? Uma prova que define ali parte do futuro, é uma prova muito importante que a gente sabe. Qual a dica que você deixaria, Henrique? Quem estudou tem que manter calma. Quem não estudou, mantém a calma do mesmo jeito, porque você não pode fazer mais nada. É isso. Isso, não é o momento de você se sobrecarregar, é o momento de você pensar com muita prudência. Relaxar também faz parte desse processo. Faz parte, né? Exato. Perfeito. Henrique, Olavo, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela participação de vocês aqui no Foca no Enem 2024, viu? Nós é que agradecemos. Esperamos o convite para a próxima vez. Pode deixar. Vamos em frente. E olha, gente, nosso tempo da internet também acabou. Muito obrigada, tá? Pela audiência, pela companhia aí do outro lado. Espero que vocês tenham aprendido bastante, ficado aqui grudado com a gente. Lembrando que você pode compartilhar, rever quantas vezes esse conteúdo, o conteúdo da TV também, ficar ligado na nossa programação. Próxima semana a gente está de volta com muito mais conteúdo, tá bom? Tchau, tchau!